o NORAD teria ligado, segundo o Edson, telefone dedicado com a Força Aérea Brasileira, coisa que não existe. O nosso consultor Sérgio Santana, especialista em aviação, autor de vários livros, né, ele disse que não existe esse telefone dedicado do NORAD com a Força Aérea Brasileira. Então, segundo o Pacatini e o Edson, o NORAD teria derrubado através de um satélite do projeto Guerra nas Estrelas, que estava no espaço, teria lançado um raio laser, esse objeto teria caído ali na Fazenda Maioline, que fica mais ou menos em linha reta, mais ou menos uns 8 a 10 quilômetros de Varginha. Então, em primeiro lugar, esse satélite não existe, nunca existiu. O Sérgio Santana explica o motivo. Um satélite para ter potência, para gerar um raio laser no espaço, para atingir um objeto na Terra, ele teria que ter uma potência que, na época, seria uma bateria de um peso gigantesco, toneladas. Como é que você vai colocar um satélite desse no espaço naquela época, em 96? Ele teria que ter o tamanho de um Boeing 747. Houveram testes nos anos 70 com a Força Aérea Americana. Eles colocavam um laser num Boeing 747. E, mesmo assim, ele não tinha potência suficiente para derrubar nada. No espaço, então, como é que você ia subir tudo aquilo? Afinal de contas, dá para ver foguete sendo lançado. Né? Justamente, Ivo, você foi cirúrgico aí. Então é o seguinte, o que acontece, gente? Esses pesquisadores do caso Varginha, eles falam para uma bolha. Sim. Eles vão para um podcast, chega lá e fala, olha, o NORAD... E fala assim, com uma cara tão boa, que até eu começo a acreditar, tem hora, sabe? Fala, porque o NORAD fez isso, porque o NORAD ligou, pegou um telefone vermelho e ligou, fulano, nós vamos derrubar uma nave aí, você se prepara. Aí imagina, derrubar a nave por qual motivo? Simplesmente, vamos derrubar aquele OVNI ali. E imagina, então, se esse OVNI é derrubado e cai no centro da cidade de Varginha. Para quem não sabe, Varginha é uma cidade gigantesca. Para quem está de fora, acha que Varginha é uma cidadezinha do interior. Varginha é uma cidade gigantesca, uma das mais ricas de Minas Gerais. E iria causar uma tragédia. O NORAD iria colocar a cara a tapa, fomos nós. E outro detalhe, o NORAD não derruba nada, o NORAD é apenas um sistema de defesa. Ele não tem nenhum avião, o NORAD não possui nenhum avião, nenhum estilingue. O NORAD simplesmente detecta como é o SINDACTA. O SINDACTA não derruba ninguém. Quem derruba é a Força Aérea Brasileira. Então, outro detalhe, Pacatini diz que foi um míssil lançado que derrubou a nave. O Sérgio Santana também explica no artigo, na edição número 23, ele detalha por que um míssil não teria condições de fazer isso. Né? E outra, se uma nave que estava ali sobrevoando Três Corações fosse atingida por um míssil intercontinental, a explosão ela seria ouvida no raio de quilômetros. E ninguém nunca escutou nada. Esse trajeto em que a nave caiu, os pesquisadores do caso Varginha, que são os sérios, percorreram os sítios em volta, nenhum sitiante viu nada, nenhum sitiante escutou nada. Então, apenas o Carlos de Souza que viu um objeto caindo, e depois ele mudou a versão, depois que ele fez uma hipnose, dizendo que também viu criaturas mortas no chão. Então, o caso Varginha é isso, é uma colcha de retalhos que cada vez que mexe, cria mais um braço e acaba perdendo o fio da meada. E no meio de tudo... E no meio de tudo isso, Paulo, né, gente? Assim, fora... Pode falar, Léo. Paulo. Pode falar, Léo. Vai lá. Fora também, se o NORAD tivesse sido acionado, fora a crise institucional que teria entre Estados Unidos e Brasil, né? Que, afinal de contas, para você poder ter esse tipo de coisa, tem que ter autorização, né? Então, já teria um problema muito sério ali. Essa história não existe. Essa história do NORAD, ela não existe.